Olá, Terracos, pessoal do oitavo ano. Vamos aqui a algumas explicações acerca da nossa última atividade da parte de estatística. Então, nós tivemos aqui, para encerrar, a parte das chamadas medidas em estatística, certo? O que vem a ser isso? Então, são formas de você pegar dados que estão numa pesquisa e retirar deles valores que importam mais, tanto para simplificar a forma da pesquisa, como para apontar determinadas tendências. Por exemplo, você faz uma pesquisa sobre as médias dos alunos de uma turma e você pode ter médias muito diferentes. Você pode ter pessoas que conseguiram 10, como tem gente que conseguiu 0, pessoas que conseguiram 5. Então, às vezes, você não quer especificar cada pessoa, você quer uma média geral daquela turma, daquele grupo de pessoas. Está acontecendo a mesma coisa com o salário. Você pega uma empresa, aí você pode ter um salário altíssimo, mas também pode ter a pessoa que só está ali com salário mínimo. Então você quer uma média salarial. Então média é isso. A média aritmética é quando você soma todos os valores pesquisados e divide pela quantidade de valores que foram pesquisados. Então eu fiz uma entrevista com 30 pessoas sobre a renda salarial. Então eu vou pegar todos os 30 salários encontrados e depois dividir por 30, certo? É assim que se faz a média aritmética. Tem alguns casos que se usa a chamada média ponderada. O que é a média ponderada? É quando determinado valor pesquisado, por ter aparecido mais vezes, tem um peso maior, ou ele é colocado com um peso maior na pesquisa. Por exemplo, você faz uma prova para um concurso e vai ter questões de português, matemática, conhecimentos gerais. Só que as questões de português, elas têm um peso 4 para a média. As questões de matemática têm um peso 3. Então, como as questões vão pesar mais numa matéria do que em outra, a quantidade de pontos que a pessoa obteve naquela matéria tem que multiplicar por esse peso. É como se ela aparecesse mais vezes do que a outra. Ela é mais pesada, ela está mais presente. Então, que chama ponderada. Mas é a mesma ideia. Média aritmética é sempre você somar tudo e dividir pelo total que foi pesquisado, certo? A moda, que é um termo muito comum, A gente vê aí o pessoal, os estilistas, está na moda, eu vou usar aquela roupa ali porque está na moda e tal. Isso é uma coisa que vem da matemática, porque o que está na moda é aquela coisa mais presente, a coisa que mais se repete. Então, quando você faz uma pesquisa, aquele valor que mais aparece na pesquisa é chamado a moda da pesquisa. Se houver mais de um valor que apareça igual, por exemplo, você pesquisou lá sobre altura e apareceu 1,70 m 5 vezes, apareceu 1,80 m 5 vezes. Então, essa pesquisa teria duas modas, que são esses valores que estão igualmente repetidos. Se fosse o caso de nenhum dos valores aparecer mais de uma vez, era uma pesquisa que não teria moda, certo? Então, moda é isso, é aquele valor com maior frequência, o valor que mais se repetiu. Aí chegamos à mediana, certo? O que vem a ser a mediana? Para saber a mediana, você tem que pegar os valores da pesquisa e colocar em ordem. Ou você coloca em ordem crescente, do menor subindo, ou em ordem decrescente, partindo do maior e voltando até o menor. Quando você fizer isso, aquele valor que está exatamente no meio, que divide a sequência em duas partes, é a chamada mediana. Então, quando a sequência é par, você não vai conseguir ter esse valor exatamente no meio, porque no meio vão sempre ficar dois. Por exemplo, se eu pego 10 valores e tento ver o meio, vai ficar tipo 4 para um lado, 4 para o outro e 2 no meio. Não tem aquele exatamente no meio. Se eu pegar 11, não. Se eu pegar 11 valores, vai ter 5 para um lado, 5 para o outro e vai ter alguém exatamente no meio. Então, quando for par que não tiver aquele número exato no meio da sequência, você pega os dois que ficarem no meio e faz a média com eles, Soma e divide por 2, ok? Por último, chegamos à amplitude. O que é que a amplitude nos diz? A amplitude dá a noção da variação que houve entre o menor valor e o maior valor. Por isso que tem amplo, Então, eu fiz uma pesquisa onde o menor salário foi R$1.000 e o maior salário foi 50 mil. Então, o que é a amplitude? É a diferença entre 50 mil menos os 1.000, ok? Então aí nós temos um exemplo, certo? Sobre essa parte. Nesse exemplo aqui a gente tem uma sequência de irmãos, quantidade de irmãos
numa pesquisa com 30 alunos de uma turma de 8º ano, e sobre essa quantidade de irmãos foi feito o estudo de média, mediana, moda, amplitude, ok? O importante de você lembrar, que às vezes a gente se atrapalha quando comete alguma falha, é que todas as respostas desse tipo de coisa serão valores que estarão entre aqueles valores obtidos na pesquisa. Por exemplo, se o menor valor que você conseguiu aqui foi nenhum irmão e o maior foi 4 irmãos, tudo que diz respeito à moda, mediana, média, amplitude, vai ser um valor nessa faixa entre 0 e 4, entendeu? Como vocês vão ver aí nos cálculos, sempre dá isso, né? E, nesse caso, como se trata de quantidade de irmãos, né? Aqueles valores que na matemática não derem exatos, você não pode ter 1,5 irmão, né? Ou você tem um irmão ou tem 2 irmãos. Então faz a questão do arredondamento, ok? Aí nós chegamos às atividades. Essa primeira questão da atividade é uma questão pessoal, você vai responder baseado na aula aqui, que a gente está explicando. A segunda em diante, você vai para a parte dos cálculos, certo? Determinar a média das notas. Nessa tabela aqui você tem notas. Então, para cada aluno desse, Bruno, você vê quanto é que foi a média dele, né? Somar e dividir. Camila, e assim por diante. Depois a gente tem aqui mais uma outra questão, que vai tratar novamente dessa questão de média. Perguntar se existe moda, né? Aquela questão se existe o valor que está se repetindo mais que os outros. E na quarta questão a gente teve no estilo da terceira, só que os dados, em vez de estarem assim numa tabelinha com números, eles vão estar com, você vai ter eles aqui do gráfico, certo? Eles estão representados no gráfico, ok? E por último uma questão aí sobre mediana, que é aquela coisa de você ter que colocar em ordem crescente os valores pesquisados. Bons estudos aí, até a próxima que a gente vem com as correções, ok? Estou aguardando vocês enviarem as respostas.